Fala, acabou de acabar aqui, Paraguai 1, Turquia 0, vitória heróica do Paraguai, né? Teve um expulso aí no final do primeiro tempo, o Almirão foi expulso, baseado aí na regra nova que você não pode botar a mão na boca, né? Durante um confronto, né? Quando tiver aquele momento de disputa mais firme ali, aquela discussão, aquele bate-boca, você não pode mais botar a mão na frente da boca, que isso é cartão vermelho. E aí, o Paraguai ficou desde o fim do primeiro tempo com a menos, a Turquia martelando, martelando, mas acho que faltou um pouco de inspiração, um pouco de técnica e um pouco mais de ideias também para a Turquia, né? Que perdeu e está eliminada da Copa do Mundo, não tem mais chance de classificação, nem em terceiro, porque agora o critério de desempate, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, a Turquia perdeu para o Paraguai, perdeu para a Austrália, na última rodada é Paraguai contra a Austrália, então se empatar os dois chegam a 4 e o Paraguai, se vencer os Estados Unidos, chega a 3. E ainda que um dos dois vença e tenha um terceiro, né? Se a Austrália vencer o Paraguai, a Austrália vai 6, o Paraguai fica com 3, e vice-versa, e a Turquia vencer os Estados Unidos, vai ter dois times com 6, vai ficar a Turquia e o time que perder com 3, e a Turquia, no caso, perdeu para esse time, então a Turquia está eliminada da Copa do Mundo, né? Acho que é um jogo que não vai ter muita análise tática, né? Pelo que foi o jogo, né, pela forma que se desenhou, né, vamos começar falando aqui, o gol do Paraguai sai no primeiro lance do jogo, praticamente, né, sai com 2 minutos, no chute de entrada da área do Galarza, que foi uma novidade nessa escalação, entrou no lugar do Bobadilha para esse jogo, e logo ali na primeira chance do Paraguai, ele arrisca a entrada da área e consegue fazer o gol no cantinho, e a partir dali se desenha um cenário que é o que o Paraguai queria, né, e que eu acho que já se desenvolveria, né, já se desenrolaria durante o jogo, que seria a Turquia com mais posse de bola e o Paraguai tentando sair no contra-ataque. Com um gol 1-0 Paraguai não teve jeito, né? O cenário ficou perfeito para o Paraguai, podendo segurar. E aí a Turquia foi para um cenário meio parecido com aquele da Austrália, né? Zagueiros fortes fisicamente, bons pelo alto, rebatedores, uma marcação muito forte e teve dificuldade de arranjar espaço, né? Acho que talvez no primeiro tempo até tenha arranjado um pouco mais. O Paraguai não teve tanta oportunidade assim de sair. O Inciso estava ali na frente brigando pelas bolas, o Isidro Pita não foi tão bem. O Almiron estava fazendo muito essa recomposição aqui para fazer a dobradinha junto com o Cáceres para segurar o Wildes, né? Então se desgastou muito tendo que voltar, assim como o Galarza. Galarza toda hora você vê ele correndo para frente, correndo para trás, correndo para frente, correndo para trás, né? Então foi um jogo muito físico, muito pegado desde o início, muitas faltas duras. O Galarza mesmo tomou um cartão fez o gol com 2, tomou um cartão com 3 ou 4. E, e aí a Turquia foi aos poucos empurrando o Paraguai para trás, mas empurrando o Paraguai para trás, mas não chegou, né? A gente vê aqui que teve muita pressão na Turquia, muita posse de bola. O Paraguai não conseguia escapar tanto. Teve muita finalização também, né? Mas vamos pegar aqui 12 finalizações, mas só uma defesa do goleiro, né? Uma bola no gol, porque acho que a Turquia passou muito por isso, né? Tanto nesse jogo quanto da Austrália, de rodar a bola, rodar a bola, rodar a bola e não conseguir, de repente, criar aquela chance maior. No primeiro tempo, teve uma jogada que teve uma rolada aqui para trás, que eu acho que foi o Yusek que chutou pelo alto, ou foi o Çalhanoğlu, não lembro agora, mas... E depois teve uma na bola aérea que a bola bateu nas duas traves, né? Um pecado, né? Pela finalização que foi, a bola ali perto do ângulo, a bola bateu nas duas traves e saiu. E aí já no final do jogo, ali, no final do primeiro tempo, teve uma discussão, os times se encarando, e aí o Almiron ali, já fora da confusão do Bololô, acaba passando, acho que foi pelo Yusek mesmo, e bota a mão na boca e fala alguma coisa, né? E pela nova lei da FIFA, pela regra, se você botar a mão na boca e falar alguma coisa, você é expulso. Então, assim que ele faz isso, né? Parece que, por sinal, os jogadores do Paraguai não estavam tão cientes assim das novas regras, né? Assim que ele faz isso, né? E fala, o cara da Turquia já sai reclamando, pedindo VAR, o VAR chama e expulsa, né? E aí, a partir daí, o Paraguai fica com a menos, vem uma pressão na Turquia, e para o segundo tempo espera-se uma pressão ainda maior. Aí, no segundo tempo, sai o Pita, né? Para entrar o Bobadilha, para recompor aqui o meio-campo, e o Inciso passa a ficar sozinho lá na frente. Aí fica quase uma covardia, né? A Turquia pressiona, empurra o Paraguai, se a gente for aqui ver, né? Alderete e Gustavo Gomes, o mapa de calor deles é praticamente igual ao de um goleiro, né? Aqui está quase, o Alderete está dentro da área, dentro da pequena área quase.
E aí, só que aí que tá, né? A Turquia ficou naquela de roda a bola, cruza, roda a bola, cruza. E isso é o que os dois zagueiros do Paraguai fazem melhor, né? Ficar ali na área cortando cruzamento, né? Então fez a vida deles. Aqui 12 cortes, aqui 10 cortes, né? Duelos ganhos pelo alto. Né? Achei que o Montella foi um pouco covarde também na substituição. Pô, o Paraguai já vinha com essa proposta defensiva para o pontapé inicial, né? A partir do momento que tem um a menos, está ganhando o jogo, obviamente eles vão ficar mais recuados ainda. E aí ele troca o Arthur Koglu pelo Yilmaz, né? E, e acaba que não muda muito, assim, né? Trocou um jogador pelo outro da mesma função, não aumenta muito a criatividade. O Wilt estava ali sempre com a marcação dobrada, sem muita inspiração, sempre buscando aquele corte para o meio para finalização. Até conseguiu algumas finalizações, né? Mas a gente vê aqui o mapa de calor dele sempre muito preso à esquerda, de pouca variação. Tanto ele de um lado, né? Ele mais como ponto do que como meia e o Arda Güler do outro lado. Então, a gente vai ver aqui, né? Você recebe 84 bolas, não podia ter produzido um pouco mais, podia ter tentado alguma jogada um pouco diferente, né? Foram 6 finalizações, né? Uma finalização no gol. Ou seja, não é lá essas coisas. O Arda Güler também, né? Aqui jogando um pouco mais centralizado, né? No esquema aqui, mas sempre caindo muito mais pela direita para armar aqui de frente, para cortar para a esquerda para o chute, ver que ele não vai muito para a linha de fundo. Aqui também não tem muita jogada de linha de fundo. Aí você vai aqui, ele passa um pouco mais, mas vê que ele não chega aqui muito na linha de fundo, então é uma área que fica um pouco vazia da Turquia, né? Então, assim, um time um pouco pobre, né, de ideias, né? Não sei se pobre ideia seja a palavra, mas é um time que termina a Copa, né? Ainda não terminou, tem mais o jogo, mas em 2 jogos tem 62 finalizações e nenhum gol. Teve umas chances claras ali no final do segundo tempo. Teve uma cabeçada que veio fraca do Dennis Gul, teve depois uma outra que foi no contra-ataque e acabou caindo no pé do Demiral para finalizar da entrada da entrada não, era mais na marca do pênalti mesmo. Teve uma outra que foi um chute também, que agora eu não vou lembrar de quem foi, talvez desse cara aqui, sobrou para alguém ali na entrada da área limpa para bater e bateu em cima do goleiro, depois no rebote o Dennis Gul perdeu. Então foi uma partida, né? Uma Copa da Turquia até aqui, são 2 jogos, muita gente apostava neles como zebra, como uma seleção que pudesse surpreender, pudesse ir um pouco mais longe do que uma fase de grupos, onde 16 avos pudesse se aprontar e chegar a umas oitavas, quartas, né? Então, e acho que passou bem longe disso, né? Enfrentou muita dificuldade com a Austrália, tanto para criar chances claras de gols, hoje teve até chances um pouco mais claras, até pelo cenário de estar com a mais o jogo todo, mas sofreu muito nos contra-ataques, o Inciso mesmo sozinho na frente conseguiu descolar algumas jogadas, teve uma que ele quase fez o gol, ele conseguiu segurar a bola, ele que é bem, bem baixinho, né? Conseguiu segurar a bola, conseguiu acertar alguns dribles, então... E não tinha ninguém, né, para jogar com ele, o Galarza, coitado, né, ficava vindo para frente, para trás, vindo para trás, até que aguentou bastante, ele saiu ali já quase nos acréscimos, aqui os 89 para sofrer a substituição. O Júnior Alonso, hoje, né, assim, na partida passada, o Júnior Alonso e o Cáceres sofreram bastante. Hoje eles foram bem consistentes, principalmente o Cáceres, né, que teve um duelo ali individual com o Yildiz e foi bastante exigido durante o jogo todo. Então você vê aqui, né, o lateral ele, porra, não passou aqui da intermediária defensiva, né, de tão acuado que ficou o Paraguai. E ainda assim, o time conseguiu segurar, né? Aqui 12 de 18 duelos ganhos pelo chão, 5 de 6 duelos pelo alto, 2 recuperações de bola, 6 cortes, 5 de 9 desarmes. Então, assim, uma partida bem sólida, bem consistente dos laterais do Paraguai. E uma partida que faltou um pouco mais, né? Faltou um pouco mais de capricho na finalização, faltou um pouco mais de capricho na armação, um pouco mais de agilidade, passes de primeira, né? Você está ali com o Paraguai com 5, 6, né? Na linha da área, você precisa fazer alguma coisa diferente, um cruzamento, de repente vem da linha de fundo, não vem aquele cruzamento aqui, né, dessa área aqui, que é um cruzamento que favorece muito a defesa. Vim na linha de fundo, quando foi na linha de fundo, conseguiu algumas boas chances, tendo aquele toque para trás, né, para chegar finalizando, teve 2 chances assim, mas né, fica a sensação de que foi pouco, né, de que deveriam ter feito um,
um pouco mais, consagraram os zagueiros do Paraguai, que dessa vez foi uma partida típica de Paraguai, né? Daquilo que a gente esperava, que eles não conseguiram fazer contra os Estados Unidos. Uma partida sólida defensivamente, o goleiro não precisou fazer tantas defesas, né? Vamos ver aqui quantas defesas foram. 5 defesas do goleiro, né? Você pega um time que tem 79% de posse de bola, né? 80% de posse de bola, 32 finalizações, e foram 5 defesas do goleiro, me parece pouco, né? Só 5 bolas no gol, o Paraguai teve 2, né? Teve a defesa do goleiro e teve o gol. Então foi pouco, né? E isso graças ao zagueiro. Acho que hoje o Gomes jogou muito melhor no meio campo, ainda cometeu alguns erros de saída de bola, de tomada de decisão no meio campo, que poderia ter feito melhor. Teve uma jogada no ataque que ele demorou muito para finalizar e acabou perdendo no primeiro tempo, que poderia de repente ter aberto o 2-0. E agora o Paraguai se mostrou um Paraguai mesmo, né? Porque acho que a Turquia fez um estilo de jogo que favorece mais o Paraguai. Acho que os Estados Unidos entendeu esse estilo de jogo melhor. O Paraguai gosta de marcar aqui com uma linha baixa e sair no contra-ataque. Então, o que os Estados Unidos fez, a Turquia fez. A Turquia atacou muito concentrada aqui nessa de pegar o Arda-Güler. Ele está muito aqui na frente. O Çalhanoğlu está muito aqui na frente. O Yildiz vai estar muito aqui na frente também, né? Claro que o cenário da expulsão ajuda nisso, mas a gente vai ver que todos eles estão muito na frente, os zagueiros vão estar muito na frente e o campo fica muito compacto para muito jogador, né? Que está ali. Então é o jogo que o Paraguai gosta, né? As duas linhas vão estar bem compactas, entre os zagueiros e os meio-campos vão estar ali 5, 10 metros no máximo. E aí fica muito difícil jogar assim, né? Os gols dos Estados Unidos acho que saíram de um campo mais espaçado, com os atacantes tendo que subir mais, e o espaço entre o meio e o ataque e a defesa ficou um pouco maior do que o Paraguai gosta, né? E aí foi assim que foram feitas as jogadas, né? Ali do Pulisic pela ponta, quando sai o gol contra, depois quando faz um outro gol ali pro Balogun. E o terceiro gol, né, também vem de um passe daqui, que enfia para o Balogun, porque está tudo muito aberto, está tudo muito espaçado, né? Os laterais, os zagueiros têm a entrada da bola pelo meio, tem o espaço entre linhas, e a Turquia não conseguiu abrir a defesa do Paraguai, né, de forma alguma. Então, a Turquia cai agora na fase de grupos, né? Uma volta à Copa do Mundo meio decepcionante pelos jogadores que tem, né? Çalhanoğlu, que é um jogador de destaque da Inter de Milão, o Yildiz, que é um jogador de destaque da Juventus, o Arda Güler, que é um jogador de destaque do Real Madrid, o Aktürkoğlu, que voltou para o Fenerbahçe, né? Fenerbahçe não, para o Galatasaray, né? Fenerbahçe mesmo. Que estava no Benfica, o Demiral, que é o zagueiro experiente. Então ficou aquele sentimento de um time que podia mais e que não fez mais, né? Pelo contrário, acho que fez pouco, sofreram um gol com muita facilidade, né? Sofreram um gol da Austrália, nem sei quantas finalizações a Austrália teve, né? Mas o Paraguai teve 7, né? E jogou um tempo inteiro com a menos. A Austrália teve 9. Então, um time que deu 62 finalizações, não fez nenhum gol e sofreu 16 finalizações e tomou 3 gols. Isso é uma discrepância muito grande, né? Então é isso. E o Paraguai agora ganha força, né? Vai pegar a Austrália num jogo que o empate tem tudo para classificar os dois com 4 pontos. E aí vai ficar aquela dúvida, né? De agora, no momento, o Paraguai tem menos saldo, né? A Austrália está com 0 de saldo, o Paraguai está com -2. Então, o empate botaria o Paraguai em terceiro. E se vence, o Paraguai vai para segundo, porque perdeu para os Estados Unidos. Então, vamos ver o que esperar desse jogo da Austrália. São dois times que gostam de jogar de forma um pouco mais defensiva, um pouco mais reativa. Dois times que podem jogar com 3 zagueiros, que tem muita força física para brigar no meio campo, para os zagueiros brigarem. Perdem o Almirão para esse jogo. Acredito que, de repente, pode entrar o Maurício no lugar dele, ou o Sousa, se ele quiser botar um time um pouco mais ofensivo. E é isso. O Paraguai acho que ganha moral, recupera depois daquela goleada que foi um pouco surpreendente. E depois segue a vida para o mata-mata, né? Se ficar empate, se de repente conseguir a vitória ou se perder, pode acabar sendo eliminado, né? Porque o saldo dele está ruim. Se ficar com saldo, tá com saldo -2, se perder, vai para pelo menos para -3, então pode ser eliminado. Mas é isso. Hoje, boa partida do Paraguai, agradou bastante. Heróica, né? E é isso. Valeu. Esses foram as abobrinhas aí hoje sobre o Paraguai.